Ó, até que tá entrando bastante gente, que bom. É legal, sim, sim. O tema é interessante, Flávia. Bom, estamos gravando, tá? Turma, oficialmente, boa noite a todas. Estamos em mulheres, né? Então, boa noite a todas. Muito feliz de estar mais um dia aqui de treinamento da comunidade. Hoje a gente está recebendo, uma honra receber aqui a Flávia Medina. A Flávia é uma pessoa que a gente se conectou, foi pela internet, né, Flávia? A gente teve sinergias aí de visões. A Flávia acabou entrando no Clube Criar, que é uma mentoria de desenvolvimento de narrativas de impacto e de construção de ecossistemas educacionais. A gente está trabalhando nessa narrativa com ela. A Flávia, ela vai falar sobre ela, né? Mas para além da sua especialização na arquitetura, ela de fato é uma pessoa que tem muitas histórias, gente, em relação a essa sabedoria intuitiva, né? Então, ela já estava com a visão, inclusive quando a gente se conectou, ela já estava com essa visão de explorar de uma forma mais estratégica e intencional essa coisa da intuição, e eu acho algo fantástico, porque o ser humano, de uma maneira geral, até mesmo por conta de como a gente foi criado, a gente nunca foi muito estimulado às nossas intuições, né? E a gente tem pouca inteligência em relação a isso, né? Então, a Flávia vem com uma abordagem muito interessante nesse sentido, então é uma honra, tá, Flávia, te receber aqui. Obrigada. Espero que faça sentido para você, que faça sentido para a turma, e agora a palavra é sua, tá? Boa noite a todos, e aproveitem, gente, espero que faça sentido para todos. Boa noite, e tá contigo, Flávia. Obrigada. Então, gente, bom, eu sou, na verdade, arquiteta, né, de formação, mas a minha grande, assim, eu acho que a minha grande experiência como ser humano é ter aprendido a sentir a realidade de diversas maneiras, seja do presente, passado e futuro, seja observando as pessoas, o que elas querem, para transformar isso em projetos, tudo. Então, isso foi me dando uma sabedoria intuitiva muito grande, que veio desde quando eu era criança, né? Não começou agora, começou desde lá de trás, desde a minha infância. Então, o que eu fui observando, né? Quando a gente fala de intuição, a gente está falando principalmente de informação, né? É aquela sensação, nossa, eu tenho certeza que isso vai acontecer, isso eu já vi antes de alguma maneira, até aquele déjà vu, né? Já vi isso acontecendo antes, mas são todas informações que, de certa forma, estão presentes já na nossa realidade e a gente acaba percebendo elas em determinados momentos, mas toda aquela informação a gente foi absorvendo no nosso dia a dia, né? Então, foi vindo informações para o nosso cérebro, que ele foi jogando lá para o nosso inconsciente, e essas coisas, essas informações, elas foram ficando lá para trás e foram ficando, assim, lá processando, né? Tipo, o status ali foi jogando, né? O cérebro vai interpretando a realidade de maneira que a gente possa se concentrar naquilo que a gente está fazendo, então aquilo que que não é importante, ele vai ali jogando para trás. Só que, de certa forma, isso faz um conjunto de uma sabedoria que está lá dentro de você. E essa sabedoria, ela é acessível, né? Agora, ela é acessível como? Ela pode ser acessível a hora que eu quiser, ou eu estou à mercê do barco, de vez em quando a minha intuição vem, de vez em quando não vem, eu queria acessar isso mais no dia a dia, né? Então, como é que eu faço? Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo maneiras de eu conseguir silenciar a minha mente para eu poder saber de maneira intuitiva qual é a resposta da minha intuição frente a determinadas situações, né? Por exemplo, eu vou por um caminho A ou um caminho B, né? E, ao invés de eu escolher de maneira lógica, óbvio, eu posso pesar A, B e C aqui, C, D, E ali, eu posso pesar de maneira lógica, ou eu posso sentir de maneira intuitiva aquilo que é melhor para mim, né? Então, como que essa intuição, que essa informação, ela chega para a gente? Ela chega através dos nossos sentidos, né? É sempre através daquilo que a gente sente mesmo. É através do corpo, de um calafrio, de uma sensação de aperto no peito, ou do seu coração se expandir, ou de você se sentir protegido, acuado, ou de você prestar mais atenção em determinada cor, em determinado ambiente. Então, a gente tem que fazer uso aí desses nossos sentidos, né?
A gente tem que aguçar a nossa percepção no momento presente para a gente poder alcançar a intuição na hora que a gente quer, de maneira ativa, né? Eu não vou esperar a mensagem do anjo da guarda chegar para mim. Tipo, eu quero ter o poder de conseguir falar com ele, entendeu? Só que o que acontece? A gente tem que ser receptivo, né? Então, eu sempre tenho que estar eu tenho que, de uma certa maneira, limpar a minha mente, a gente tem que limpar aquela névoa mental, aquela conversação mental, aquele blá, 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 para a gente poder deixar a informação chegar na gente. E aí, a gente pode, assim, começar a falar de determinadas, como é que artefatos, digamos assim, que eu posso utilizar. Por exemplo, no campo da visão, né? Como que eu posso... no campo da visão, como que isso acontece, né? Eu vou explicar para mim, que é uma coisa que eu acabei desenvolvendo, no começo ela não era muito nítida, mas foi desenvolvendo ao longo dos anos, que é uma coisa que eu chamei de tela mental. Então, por exemplo, eu quero ir num lugar, mas eu não sei se vai estar legal ou não. Aí, o que eu faço? Eu, tipo, cancelo toda a minha mente, né, e vejo o que aparece, como se fosse numa tela mental, como se eu tivesse uma TVzinha dentro da minha cabeça. Então, isso pode se mostrar de várias maneiras, tipo, como você acha que alguém é? Eu acho que é de acordo com a voz, escuto a voz de alguém e tento ver como é que a pessoa é. É diferente de imaginar, porque imaginação é ativo. Você, quando imagina, você está projetando ali alguma coisa, né? Eu trabalho muito com projetos, então eu sei que imaginar é um negócio ativo. A intuição, não. A intuição é percepção. Então, você meio que tem que esperar uma imagem se formar, vir para você, por exemplo, através da visão, através da audição, para você ter essa informação chegando em você. Faz um pouco de sentido até aqui? Pode fazer pergunta, gente, aí vai me ajudando. Tá fazendo. Tá fazendo sentido? Então, e aí nisso, você pode ter mais conhecimento sobre você mesmo, você pode conseguir acessar pedaços do seu futuro, por exemplo, essa ideia aqui é uma ideia boa de negócio, você pode projetar essa visão lá na frente e esperar aparecer alguma coisa nessa tela, você não precisa ficar à mercê só da lógica, entendeu? Então, por isso que, assim, às vezes as pessoas me perguntam, Flá, o que você acha que vai acontecer aqui? Eu falo, eu tô vendo isso, isso e aquilo, porque vem essa imagem para mim. E aí é uma coisa que quanto mais você pratica, que no começo parece uma maluquice. Na verdade, eu aprendi isso com uma amiga minha, que era, infelizmente ela já faleceu, mas ela era muito intuitiva e ela falava assim para mim, Flá, você não tá vendo tal coisa? Eu falei, não sei, Fátima, como é que eu vou ver isso, né? Não tô entendendo nada. O que eu tô vendo aonde? E aí eu comecei a perceber que essas visões da intuição, elas se formam dentro da nossa mente, como se a nossa mente fosse expandida e tivesse essa capacidade que é como... Sabe quando você vai no planetário, que projeta as estrelas ali naquele domo? É como se fosse isso, essas imagens projetadas ali. Né? E aí cada pessoa tem essa visão de uma determinada maneira. Pode ser que você veja, o meu parece, sei lá, um iPad, o meu parece uma tela de celular. Não, o meu já é um cinema. Eu vejo como se passando um filme, tem uma visão muito boa. Porque o que acontece? Cada pessoa tem um sentido mais aguçado. Então, para uns é a visão, para outros é a audição, para outros é o sinestésico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a treinar os seus sentidos de maneira que aquele que seja mais fácil para você, num primeiro momento, seja aquele que você valide a sua intuição. Né? Então, o que é melhor? É melhor você começar a validar a sua intuição em termos de sim ou não, para você começar a testar. Tipo, por exemplo, eu sei que sim, para mim, eu vou sentir uma coisa expansiva, uma alegria, né? O sim, geralmente, ele é expansão, ele é extroversão, ele é firmeza, certeza, verdade, né? Aí, quando um negócio é não, tipo, devo ir aí ou não? O não, geralmente, ele é acuado, fragmentado, ele é contido, comprimido, pressionado. Então, nisso, você pode começar a validar os seus sentimentos no seu corpo, as suas percepções do seu corpo. Entendeu? Por isso que a intuição, ela é uma sabedoria interior, né? Você tem o universo inteiro dentro de si, que está ali à sua disposição para você encontrar as respostas, né? E, ao mesmo tempo,
você pode validar essas respostas com o mundo exterior. Por exemplo, eu estou pensando, nossa, seria muito legal eu fazer tal negócio. Aí bate um carro do meu lado, não é legal, entendeu? Você já percebe que o mundo falou com você ali, né? Então, você perceber que o mundo, ele é em conjunto com você, a sua percepção do mundo, ela é em conjunto com você, né? Óbvio, mas o que você está prestando atenção diz sobre você aquilo que você precisa saber. Por que eu estou prestando atenção nisso e não naquilo? Aquilo diz sobre mim. Entende? Então é sempre um ponto assim de reflexão. Óbvio que o mundo inteiro não é uma reflexão minha, o mundo existe independente de mim. Mas aquilo que eu olho, aquilo que me parece algo, aquilo diz algo, aquilo diz alguma coisa sobre o que está dentro de mim, sobre respostas para mim mesmo. Então, nisso você pode começar a ter mais autoconfiança, né? Eu vou. Quais escolhas que eu vou fazer? Ou, assim, em termos de relacionamento, esse relacionamento é bom para mim? É ruim para mim? Essa pessoa é realmente aquilo que ela está falando que ela é? Isso soa como verdade, né? A verdade, ela é sempre inteira, a mentira, ela é sempre estranha, a voz não combina, as coisas não encaixam, entendeu? Então, essa minha percepção, assim, ela sempre foi muito aguçada. Flávia, posso fazer um comentário e uma pergunta? Pode, por favor. Você estava falando em relação à vista, à visão e tal, e eu estava pensando no meu contexto, como funciona comigo, né? E no meu processo, bom, eu estava pensando assim, em qual contexto da minha vida eu utilizo muito a minha intuição, e eu acredito muito que seja no meu trabalho, no meu processo criativo. Com certeza. Só que no meu processo criativo, o que eu sinto é assim, e aí para mim você esclareceu nessa lógica de sim e não, porque por vezes eu estou criando alguma coisa, imagina que eu estou criando, por exemplo, uma palestra, tá? Criando ali uma passagem de uma palestra, quando tá no não, eu sinto um certo desconforto, eu sinto um certo desconforto que eu não sabia nomear isso. É isso. Alguma inquietação que, sabe, ainda não é isso. É isso, mas ainda não é isso. Que eu acho que é o que você está falando de sim ou não. Isso, é um feeling, né? É um feeling que... E aí, quando eu sinto, tem muita... Te vibra, me traz um entusiasmo, traz aquela até arrepia, até você chega lá a cremejar, cara. Cara, é isso, fico feliz, fica... Então, acho que tem muito a ver com esse sim ou não que você falou. Faz muito sentido. Não deixa dúvidas, né? Exatamente, Júlia. Exatamente. Não deixa dúvidas. Você tem certeza disso. Faz muito sentido essa coisa de sim ou não. Exato. E deixa eu te fazer uma pergunta, Flávia. Você está falando sobre percepção. Você acredita que o exercício de meditação ele pode ser um bom exercício para a gente cada vez mais se sutilizar, a gente se torna mais sutil para chegar nessa inteligência intuitiva? Com certeza. Olha, eu acho o seguinte, a meditação, ela é fantástica de diversas maneiras. Primeiro que se você está com a mente muito agitada, muito daquilo é ansiedade, e a ansiedade também cria, né, esses cenários ilusórios que podem te causar uma falsa intuição. Aí eu já posso depois explicar a diferença do que é ansiedade, medo e do que é intuição de verdade, né? E aí a meditação, ela silenciando aquilo que você silenciando a sua cabeça, aquilo que está mais latente, que você tem que saber dentro de você, vai subir assim, vai fazer puff, vai vir uma palavra, vai vir uma imagem, vai vir um som. Então, aquilo vai te trazer uma percepção da sua verdade, né? Daquilo que você precisa olhar e não está conseguindo enxergar, né? Aquilo que está ali escondido, né? Dentro de você. E assim, você pode usar a meditação de uma maneira intencional também. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, que foi assim, um negócio que às vezes nem eu acredito que aconteceu, de tão louco, né, assim, que já aconteceu tem alguns anos, mas quando eu tinha por volta de uns 20, 22, 24 anos, eu ficava meditando no amor incondicional, querendo saber quem ia ser o homem da minha vida, né? Gente, com 20 anos a gente tem muito essa visão, né, de querer saber quem é a pessoa, tal. E eu lembro que eu ficava meditando, eu tinha um relacionamento na época que estava muito ruim, era assim, quanto mais eu meditava no amor incondicional, mais a gente brigava, né? Aí eu pensava assim, nossa, acho que não é mais para ser, né? Tanto que um dia a gente brigou e nunca mais, a última vez que eu vi ele, eu sabia que era a última vez que eu ia ver aquele cara. Eu falei, nossa, nunca mais eu vou ver ele, dito e feito. A gente terminou, brigou, foi horrível. E aí, nessa época que eu fazia essas meditações, foi uma coisa muito louca, né? Porque eu tive um sonho
né? E o sonho, eu era eu, mas eu não era eu. Eu era como se fosse um outro eu na época, né? Eu era uma pessoa, mas no sonho era eu, mas não é como se não fosse eu. E eu estava lá falando em inglês com um homem num lugar que era todo estranho, todo velho, meio decorado de maneira antiga, assim, parecia até meio demolido. E eu estava lá com esse homem e eu não sabia o que eu estava fazendo lá com esse homem, enfim, né? E anos depois, esse sonho aconteceu e eu conheci o meu marido e foi exatamente igual. Todas as coisas que aconteceram. Eu lembro que tinha um detalhe no sonho que era o teto do lugar, que era meio caído, assim. Você vê a sensação, foi tão forte que eu me lembro, né? E aí o teto era meio caído, assim, e tinha uma parte de gesso, assim. E eu lembro de eu olhar para o teto e falar assim: nossa, que lugar estranho é esse? E quando eu acordei do sonho, eu pensei, nossa, mas quem sou eu nessa realidade? E o que eu tô fazendo nesse lugar com esse homem, né? Para mim era uma menina e ele era um homem já, na minha cabeça ele era até velho, né? E isso aconteceu, eu sonhei, isso eu tinha 24, 25 anos, isso aconteceu, eu tinha 38. Então, tipo, eu tenho essa facilidade de navegar no tempo, né? Eu brinco que eu abri uma luneta ali, um buraco de minhoca e passei para o sonho. Mas toda a fonte do sonho foi eu meditar no amor incondicional. Então, aquilo que você traz para sua mente, aquilo que você quer saber de si, ele fica ali guardado e a mente escolhe horários para te mostrar que às vezes não é o que você está esperando. E a mente, ela mostra as coisas de maneira que não é palavras. A mente trabalha muito por imagens, por símbolos. Eu não sei se alguém aqui já estudou história da arte, mas quando você pega um quadro para estudar, por exemplo, o Michelangelo pintou aqui esse tom de vermelho aqui, por que ele usou vermelho e não usou púrpura, ou não usou vinho e usou vermelho sangue? Tudo tem um motivo na história da arte, né? E é assim com a comunicação da intuição com a gente. Tudo aquilo tem um motivo e faz um sentido dentro daquele conhecimento que está sendo passado para a gente, que não é literal. Porque o nosso conhecimento, ele é assim, o nosso corpo tem um conhecimento que a gente tenta transformar em palavras, nem sempre a gente vai conseguir, né? Eu tenho um conhecimento que eu tento passar em palavras para vocês, mas não é todo o meu conhecimento que eu estou conseguindo expressar aqui, né? Então, aquilo, a gente tem a percepção de, tipo, hoje eu sonhei com um peixe voador, sei lá, porque os sonhos têm muito disso, né? Sonhar com coisas bizarras e você não entender por que você sonhou com aquilo. Então, anotar os próprios sonhos é legal para você começar a saber o que tá se comunicando com você, da sua mente. E você começando a anotar, você vai perceber, você tem sonhos premonitórios? Eu chamo de sonhos de futuro, né? Esses sonhos premonitórios. Você tem sonhos que, na verdade, são mensagens a respeito da sua família ou de uma evolução espiritual que você precisa ter, ou de aspectos do seu ser que você precisa desenvolver. Então, tudo isso pode vir através de sonhos, e você pode ir anotando, né? E o que mais que eu posso dizer? Ô, Flávia, a Anne tá com a mão levantada, ela tem uma pergunta eu para ti. não sei fazer como é que faz? Tem que... não, pode perguntar. Oi, já abriu lá. Vou fazer uma pergunta. Então, só um depoimento, assim, de uma pessoa que é oriental e que viveu numa família que manda meditar o resto da vida. Às vezes você não vai conseguir. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre tentei, eu nunca consegui. Então, o que aconteceu comigo, né? Eu não consigo aquietar o espaço na minha volta. Basicamente, eu estudo no meio da balada, digamos assim. Nossa, é uma voz constante. Inferno. Eu não consigo aquietar. Eu não consigo ignorar os outros fatores. E aí, isso contribui um pouco com a minha rotina, porque eu sou médica. Então, eu tô no atendimento, a pessoa abre a porta, fala, tem fulano passando mal, passa a conduta, beleza. Volta pro paciente, vai de novo, e volta pro paciente. Então, isso foi só um recado, assim, foi por isso que eu levantei a mão, porque eu acho muito legal vocês tentarem, mas se falhar, não quer dizer que, tipo, tá errado, entendeu? Às vezes você tem que procurar uma outra forma de conseguir se centrar. Mas eu achei muito interessante, porque às vezes é o seguinte, existe algo sendo passado para você de mensagem nessa loucura toda. Eu nunca fecho o meu canal, essa que é a questão. Aí você tem que começar a separar. Eu entendo que você fala como questão de intuição, que nós somos antenas, e que o mundo traz uma energia e que a gente capta essa energia, essa onda de energia.
E a questão do espaço-tempo, isso não é piração, isso daí tem teoria de espaço-tempo mesmo, que você falou. O passado, o presente e o futuro não tem diferença nenhuma, porque o espaço ele se dobra. Tem um filme que chama A Chegada. Se vocês quiserem assistir, ele é muito bom, ele fala muito disso. Basicamente, são lapsos de tempos em espaço-tempos que a gente pode chegar a ver e a gente chama como déjà vu. Mas, na nossa percepção, a gente fala, não, eu tenho certeza que eu vi isso. Não foi simplesmente só um déjà vu, né? Não foi só um déjà vu, exatamente. Mas eu acho que para você, essa questão de saber, assim, o que é intuição e o que não é muito interessante, porque é o seguinte, você precisa começar a prestar atenção se você consegue discernir de onde está vindo cada uma coisa que está chegando para você. Por exemplo, essa aqui está vindo da direita, essa está vindo da esquerda, essa está vindo de cima. Meio Fernando Pessoa, que tem os heterônimos ali, você vai bancar o Fernando Pessoa com você mesma. E você vai começar a dar nomes para esses caras aí que estão falando com você, para você conseguir separar cada um deles. Sim. Entendeu? Na verdade, eu já tenho vários nomes também. Então, mas é real isso. Música também. E aí eu tenho vários personas de músicas. É isso. E aí, né? você começa... Eu sou louca, sou educada, sou médica, tá bom, gente? Prazer, meu nome é Anne. Não é loucura, não. Brincando. Informação. Não, mas eu quero dar esse depoimento porque é muito interessante. O pessoal realmente ele acha que é piração, mas assim, eu tenho vários pseudônimos que eu crio arte, faço poesia, faço música. Acertei no Fernando Pessoa, tá vendo? Exatamente. Iniciativa real, estou falando para você. Brincadeira. Mas é o seguinte, é bom também. Você pode começar a ter esse discernimento de por que. Você pode começar perguntando para eles assim, mas por que vocês estão fazendo isso comigo agora? Você pode deixar para depois? Eu quero ter 1 minuto de silêncio e ver se eles aceitam. Sabe? Porque você não precisa ser só passiva. Aceitar essas conversas. Você pode dar uma pausa ativa ali. Eu entendo. Eu já tentei fazer isso e não deu certo. O que eles falaram? Um pouco mais agressiva. Que não tinha como. Louca, às vezes, viu? Não tinha como. Assim, eu tenho 32 anos, eu já fui presa em Macau. Presa, assim, não digo de perder o visto em Macau, lá na China. Horror! Já fiquei no meio de um protesto em Hong Kong. Eu falo 3 línguas fluentes. Eu estou envolvida num processo contra os meus pais. Nossa! Eu trabalho escravo. Que horror! Então, o universo sempre fala assim, cara, não dá. Sinto muito, mas se vira. Não, mas vai dar, vai resolver. Vai por mim. Eu tenho 45, já resolvi muita coisa. Ou vai ou racha. Então, o silêncio não rola. Mas assim, mas aí, no meio tempo disso tudo, eu acabei aprendendo a conviver com o caos e conseguir estudar e fazer as coisas que eu gosto e criar minha própria arte, enfim. Porque no final o caos ele é o contrário da ordem, né? E sem a causa a gente não tem como saber que ela não existe. Eu sinceramente, eu sou uma pessoa meio caótica. Eu não sou uma pessoa organizada como uma arquiteta. Vocês imaginam que uma arquiteta seja. Eu sou bem desorganizada. Então, eu interpreto a vida de um ponto de vista que eu vejo que a vida é como a sua vida, né? Seu presente, passado e futuro. Para mim, ele não é uma linha. Para mim, ele é mais um quadro. E aí, às vezes, as coisas acontecem no passado, porque o futuro já aconteceu ali, ele já foi pintado, ele precisava de uma base, entendeu? Então, as coisas, quando você para de procurar compreender de maneira linear, e você começa a compreender de cima, você tem que ter uma visão de cima das coisas. Inclusive, é legal você se afastar para ter esse conhecimento. E aí, para você poder ordenar, porque às vezes as coisas não vão fazer sentido na sua vida, no percurso que você está fazendo, porque o nosso percurso é linear, ele é passado, presente e futuro. Quer dizer, ele é passado, presente, né? Futuro a gente... Mas tem que fazer terapia, pessoal, ir no médico, tá? Olha, há controvérsias. Tô brincando. Mas a questão realmente é uma coisa fluida, né? Não é uma coisa linear, né? Tanto que um dos projetos que eu tô fazendo é questão muito de 3D, de conseguir posicionar isso de forma... que não é simplesmente uma coisa reta, né? E aí, a outra coisa aquela coisa que está chegando para você, digamos que está vindo uma informação toda caótica para você e você não está entendendo nada daquilo, tipo, tá rolando numa aba tá rolando uma receita de bolo de cenoura, na outra aba tá rolando uma festa do boi bumbá. A roupa tá esfriando, minha roupa aí na outra aba tá rolando um jogo de xadrez.
você tem que começar a meio que colocar cada coisa na sua casinha, entendeu? E não julgar. Tipo, nossa, mas é isso, é isso, aqui tá parecendo uma escola de samba, aqui, não julga a informação, tá? Para você chegar numa conclusão, a informação você não pode julgar, porque quando você julga, ela some. Quando você tenta saber, ela some. Aí entra a mente racional em cima. Então, para você saber a resposta, para você ter a intuição de maneira ativa, o segredo é você não julgar e deixar a coisa vir para você, e só descrever. Descrever aí você pode escrever também. Você pode pegar, eu pego um caderno e aí eu ponho uma pergunta em cima e eu vou escrevendo de maneira deixo as palavras virem e vou escrevendo aleatoriamente e vejo o que aparece ali, sabe? Quando você faz esse exercício, as coisas vão saindo desse campo da bagunça e elas podem começar a se tornarem compreensíveis, porque a mente, ela não é literal. Então, com certeza, eu acho que isso é um método de meditação, na verdade, uma meditação ativa, digamos assim. Exato. Pessoas que não conseguiram fazer, que nem eu, que não conseguiram seguir o processo correto, né? E acabou achando uma maneira tangente, né? Exato. Mas aí é um jeito de você... porque muitas vezes a gente bloqueia aquilo que a gente sabe, a gente fica se questionando, mas será que é real isso que eu tô sentindo, ou será que não? Será que tá certo, eu tô julgando demais, eu tô sendo muito dura com essa situação, a gente sempre começa a pensar essas coisas, né, tipo será que tô exagerando? Nossa, eu já fiz muito disso, de achar que eu tava exagerando e depois eu tava certa, viu? E assim, o quanto você consegue distanciar do julgamento, da sua percepção, mas a sua percepção é verdadeira. Entende? Quando você não tenta mentir para si mesmo, mas eu sou exagerada, sei o quê. Esquece esse julgamento. Coloca em termos... Rótulo, né? Categoria. Não coloca em rótulo. Coisa fluida. Deixa a coisa ser o que ela é. Deixa a coisa aparecer do jeito que ela é. Tipo, apareceu uma ovelha voando. Então, vou dar um outro exemplo de uma coisa que eu vivi quando eu era adolescente. Eu lembro que eu tinha uns 13 anos, eu acho. Eu morava num prédio, que a gente tinha umas amigas, né? E a gente queria fazer festa para ganhar dinheiro, porque a gente já era empreendedora com 13 anos, né? E aí, a gente ia sair para ver um salão de festas num outro prédio, que era 2 quarteirões do prédio que eu morava. Isso em São Paulo. Quando eu saí no portão, aí que eu falo que a intuição vem do corpo. Quando eu saí do portão, pus o pé para fora, o meu pé não saía do lugar. Eu fiquei parada, assim, eu não conseguia sair do lugar. Aí eu fiquei lá parada, minhas amigas atravessaram a rua e ficaram me chamando. Flá, você não vem? Aí eu olhei para elas assim e falei, eu não sei, não vou. Porque foi tão um negócio, meu corpo travou, eu não ia sair dali. Aí eu voltei, e quando eu tava no elevador, aí que vem, aí você fala, é a doida, né? Uma voz falou assim para mim, elas vão ser assaltadas. Aí o que aconteceu? Eu subi, né? Eu morava no 11º andar, fiquei olhando pela janela para ver se eu via elas no caminho, né? Mas eu não vi nada, demorou um tempão para elas voltarem. Aí voltaram chorando, tinham sido assaltadas. Então, essa certeza na sua percepção, entendeu? Validar a sua percepção é que faz a coisa se desenvolver, entendeu? Porque aos poucos, conforme você vai validando isso, não, aqui eu estava certo. Aí, outra hora, aqui eu estava certo, mas eu não me ouvi, que raiva. Cara, aproveita, você estava certa, você tem que ir adequando aquilo de certeza, você tem que ir entendendo. É um autoconhecimento, né? É um autoconhecimento. Até a falha é um aprendizado, né? Exato. Questões, por exemplo, né? vou dar outro exemplo, mas esse aí não foi legal, tá? Uma vez eu namorava um cara que era de São Paulo, e ele queria que eu fosse para casa dele no meio de um feriado, né? E aí eu meio que me deu uma sensação ruim, eu falei assim, não sei, não quero ir, mas aí eu não queria desagradar ele, né? Porque mulher tem dessas coisas, né? Não vou desagradar. E aí, no fim, eu acabei indo no meio de um feriado, presta atenção, tava passando um negócio no rádio, falando de assalto. E aí, o caminho inteiro falando de assalto. Aí eu cheguei na rua que ele morava, e tinha um carro preto estranho parado. Eu olhei assim, nossa, que carro preto estranho. Acho que eu vou embora. Aí eu pensei, eu vou dar só mais uma volta no quarteirão, para ver se eu paro o carro. No que eu fui parar o carro, aquele carro preto parou atrás de mim, e da árvore veio um cara com uma arma, me assaltou, roubou meu carro com tudo dentro. Foi um dos piores momentos da minha vida. Meu Deus do céu. Foi horrível. Mas eu tive avisos.
Por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção 100% do tempo. Ô, Sabe, Flávia, hoje, se tiver o rádio falando de assalto para mim, acho que eu não saio nem de casa. Vou ficar esperta, ó. Fala. Flávia, puxando esse gancho, até mesmo um ponto que você comentou inicialmente, que você consegue distinguir quando é um processo intuitivo, de quando é ansiedade, de quando O é medo. medo. Qual é essa distinção, assim? É Como assim, que a ó. gente... É assim, ó. A voz do medo, quando ela quer te atormentar, ela vai criar cenários muito rápido, muito acelerado, muito catastrófico, é tudo exagerado. E ela fala muito alto, é um negócio muito... Parece um turbilhão. Aí você vai ficar louco, você vai ficar assim, sem respirar, seu corpo vai ficar... Pegante. Você vai ficar intenso demais, né? A voz, assim, aí você pode chamar de voz de Deus, voz do eu superior, voz do, sei lá, voz do anjo da guarda, enfim, você pode chamar do que você quiser. Ela geralmente é calma, baixa, ela fala baixo, por isso que tem que prestar atenção. Se você não reduzir o ruído do mundo, você não escuta a voz da intuição. Entendeu? Então, ela fala baixo, ela fala de maneira... É sempre a mesma coisa, por exemplo, se ela tiver que te passar uma mensagem, a mensagem vai ser sempre a mesma. Não vai mudar no meio do caminho, vai acontecer isso, isso e aquilo, não vai aparecer uma percepção tão alterada assim. E aí, nisso, você consegue começar a ter discernimento. E aí, cada um, eu já percebi que cada um recebe essa voz de um lado. Por exemplo, para mim, se vem uma voz desse lado aqui, ó, na esquerda, eu já sei que é zica. Entendeu? Sem brincadeira de política, tá? Mas se vier, para mim, vier daqui da esquerda, é melhor eu não ouvir, porque não vai ser legal. Que geralmente o que é certo vem daqui, vem da direita, fala baixo. Pra mim, eu já senti coisa errada na nuca, como se tipo, tivesse para me atacar, se me esfaquear, sabe? Acontece. Se a voz viesse de trás e de frente é o correto. Então, agora que você falou, eu me toquei nisso. Entendeu? A cada um, ó, você vai começar a perceber como é para você, da onde está vindo, como vem, por exemplo, pode ser que você sinta uma pontada no estômago quando é coisa ruim, não sei, é visceral. As vísceras são muito intuitivas, viu? Olha, o intestino é o segundo cérebro, né? Eu diria que, assim, a coisa de ser visceral é isso mesmo, é literal, né? As vísceras, elas passam mensagens instantâneas, porque ela é conectada no seu instinto, né? Então, é aquela percepção que é do coração e dos todos os seus nervos do corpo antes de chegar no seu cérebro. Então, é questão de perceber. Vamos lá, outras coisas que... deixa eu pegar aqui, que eu queria pegar para você ter... Outra coisa, a gente tem que ser sempre muito verdadeiro com si mesmo. Quanto mais a gente for verdadeiro com a gente e com as outras pessoas, quanto mais a gente evitar mentiras, histórias, enrolação, mais a gente vai conseguir perceber a verdade do mundo, porque aí a gente está conectado com a verdade. Então, se eu sou eu por inteiro, de verdade, eu tenho mais acesso até a mim mesma, concorda? Porque eu não estou escondendo partes de mim que eu fiquei sem acesso. Eu não estou fingindo que eu sou uma coisa e para na verdade, ser outra. Eu tenho que admitir. Olha, eu sou assim, assim, assim. Então, aí as coisas que são verdade, elas vão aparecer para a gente também. Né? E, assim, falando de sentidos, né? Por exemplo, eu sou muito de ouvir as coisas também. Eu escutei uma mensagem. Eu escutei uma coisa de me proteger. Nossa, teve outras coisas que também escutei e me protegeram de maneiras, assim, fantásticas. Mas o principal é você prestar atenção no corpo mesmo. Por exemplo, sensação de peso, sensação de proteção, ou sensação de estar sendo atacado, que nem a sensação de levar uma faca, de levar uma facada. Meu, é pesado, de onde está vindo isso? Por quê? Né? E começar a se perguntar qual é o objetivo disso. Por que está aparecendo isso para você? E talvez escreva assim, ó, no texto, no topo da página. Olha, por que está aparecendo essa pessoa querendo me dar uma facada? De repente é um obsessor aí, não sei, tem que mandar embora. Ou é um antepassado que morreu esfaqueado.
tem muita coisa, né, que pode aparecer aí pra gente. Ô, Flávia, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você consegue hoje ter uma clareza de aplicabilidade da tua intuição no seu trabalho como arquiteta? Ou é algo que você falou que você tem um processo caótico, né? Tem os dois. Você consegue ter essa clareza de, assim, de como você aplica essa intuição no teu servir, ou é algo que ele vem de forma natural, emerge? Olha, geralmente, tem várias fases, né? Quando você vai fazer um projeto, eu faço uma entrevista com a pessoa para a pessoa me falar aquilo que ela quer do projeto. E nessa entrevista, eu tento perceber ao máximo o que ela não está dizendo, mas que ela quer. Porque algumas coisas ela vai falar nas entrelinhas. E brasileiro tem muito disso, né? O estrangeiro é muito direto. O brasileiro, ele não é muito direto. O brasileiro gosta de falar pelas entrelinhas, né? Então, eu tento ser o mais perceptiva possível. Eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente que ela nunca me falou que ela tinha toque e ela era obcecada por simetria, né? E aí, mas eu não sei, eu olhei para ela e falei, gente, essa mulher deve querer tudo simétrico. E eu comecei a fazer tudo simétrico. Ela adorou, porque eu já peguei na hora, assim, ó, eu bati o olho no terreno, eu falei, eu vou botar isso aqui no meio, vou fazer simétrico aqui, vai ficar tudo simétrico essa casa. Né? Nunca faço isso, mas dessa vez eu vou fazer. Dito e feito, a mulher era louca da simetria, assim, ela queria tudo exatamente simétrico. Então, mas quando eu quero saber uma coisa, digamos que eu queira saber alguma coisa de alguém, eu limpo a minha mente e deixo o negócio vir, não fico tentando saber, entendeu? Aí, como eu já tenho prática, é rapidinho, é assim, 2 minutos, assim, eu fico assim, isso aqui, aí vem alguma coisa para mim, aí eu começo assim, eu acho que é isso, isso e isso, aí eu fico observando. Aí eu vou validando. Isso aqui, acertei, tá vendo? Acertei de novo. Aí agora eu tô craque. Cara, o que você está falando faz muito sentido, e eu costumo, quando estou dando aula sobre criatividade aplicada, eu costumo dizer que a criatividade ela vem de 2 vieses. Ela tem um viés do buscar mais, de você acessar, e é sobre seus inputs, e a qualidade dos seus inputs é proporcional à qualidade do teu repertório criativo, é proporcional à tua combinatividade, mas, por um lado, é sobre você buscar menos, que é sobre você abrir espaço, que é o que você está falando, abrir espaço para receber esse download, essa anteninha que a Anne falou mais cedo, essa anteninha de captação para você receber esse download, né? É como se as ideias já estivessem prontas em um outro patamar, em um outro plano, que você se posiciona para receber isso, esse download. Você acredita que o processo intuitivo é mais ou menos nessa linha? Isso. Eu acho que, assim, a principal diferença entre a intuição e a criatividade é que a criatividade, ela tem um viés mais ativo, às vezes, né? Você abre o espaço, mas, ao mesmo tempo, você tem que colocar as coisas para rodar, para as outras ideias virem fluindo ali naquele meio do caminho, né? Tanto que, para fazer um projeto, às vezes, eu pego... às vezes, no computador não sai nada. Você tem que desenhar à mão sabe o que fazer, e o computador, o cérebro não sabia o que fazer, não sabia o que desenhar ali. Aí você pega um desenho à mão, resolve em 2 minutos o que você passou o dia inteiro pensando. É isso aí, a mesma coisa. Eu quero fazer a palestra, não tá saindo nada no computador. Pega um caderno, escreve e saiu. É isso, né? Então, o corpo, é o que eu falo, o corpo ele tem uma sabedoria própria, e as mãos, elas têm uma sabedoria incrível, assim, bom, eu toco piano também, né, eu sempre desenhei, toquei piano, então eu vejo que a mão, elas têm uma sabedoria que não às vezes não tem consciência da sabedoria que tá contida ali, né, em termos tanto de criatividade quanto de intuição. Posso fazer um comentário? Pode. Isso que você falou tem uma base biológica muito forte, geneticamente dizendo, nós temos todo um traço genético de habilidades, tipo, tanto dos nossos ancestrais, né, por parte de mãe ou por parte de pai, e a gente consegue rastrear isso e dizer, assim, se a gente tem mais habilidade da parte de mãos, a pessoa andava mais a cavalo, essa pessoa tem uma chance de ser mais alcoólatra, tipo, tudo em questão genética, né, e aí... Quando a gente deixa essa parte atuar, que é praticamente um instinto, a gente consegue chegar na raiz do que é herdado nas nossas células.
literalmente, que as nossas mitocôndrias, o DNA, ele é herdado diretamente da mãe. É epigenética, não é? Que chama? Exatamente, epigenética, isso. Eu li um livro do Deepak Chopra, não li ele inteiro, era muito grande. Exatamente, não, mas é exatamente isso, e isso tem uma base científica, então essa sensação realmente ela é embasada, ela não é simplesmente uma sensação, é algo real. É muito legal, né? E vocês acreditam que por esse contexto, isso explica que por isso que as mulheres estão mais propensas às intuições do que os homens, ou isso é um mito? Olha, eu acho o seguinte. Polêmica. Não, a minha percepção sobre esse assunto é que os homens são intuitivos de outras maneiras. Eu acho que os homens, eles são intuitivos de um jeito mais prático. Às vezes eles fazem sem falar nada. Ele já sai fazendo a intuição. Eu acho que o homem, ele é mais assim, ele é mais ação do que a mulher. A mulher é um pouco mais pensativa, pensar mais antes de agir. O homem não, o homem já sai fazendo muita testosterona, né? Eu sinto que a mulher, às vezes, talvez como se fosse tipo uma leoa, a mulher, sabe, que cuida do bando e ao mesmo tempo protege. Então tem muita coisa em jogo. Né? A minha impressão, assim, que eu sinto, assim, é como se fosse alguma coisa desse sentido. E às vezes o homem é como se fosse um solteiro, um lobo solitário, o cara tá lá, entendeu? Então, depende muito do que a pessoa foi programada, digamos assim, entre aspas, né? Lembrando que não é categorização, assim, são rastros genéticos, né, que a gente pode até ter alguma coisa, tipo, hoje, né? Mas a mitocôndria tem o DNA da mãe, tanto no homem quanto na mulher. Sim, vem tudo da mãe, né? Entendeu? Então, da mãe de o qualquer óvulo, forma. né? Então, Todos da mãe. se fosse disso, então quer dizer que o homem era para ter intuição também, não é por causa disso. Não, mas eu acho que o homem tem. Por exemplo, o Adriano é um cara intuitivo, não é? Muito Com intuitivo. certeza. Eu acho que o gênero, o sexo, a direção sexual, nada, não muda. Nós somos seres humanos, somos todos iguais, e aí cada um tem, de acordo com a sua história, de acordo com o seu ecossistema, a gente tem um tipo de direcionamento. E culturalmente dizendo, homens e mulheres, a gente tem situações diferentes, né? Então nós somos condicionados a situações diferentes. E assim, eu acho que no Brasil, falando de Brasil, eu acho que o homem ele é muito educado a se sufocar, né, nas emoções. Então, com certeza, o homem não chora. Se boa parte da intuição ela vem dessa percepção de si, e o cara é ensinado desde sempre que determinadas partes dele são de menina ou são ruins, tal, ele perde ali um baita de um contato com o seu próprio conhecimento. Por isso que é importante a gente determinar. Obviamente, todo mundo é influenciado pela sociedade, né? Mas a gente tem que sair um pouco do auto-julgamento dos rótulos e assumir a própria sombra, porque isso é poder, né? Isso é poder pessoal, assumir as suas partes que são. É um amadurecimento emocional, né? As suas partes. Por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou mudar? Não vou. Então, eu tenho que ter uma pessoa que saiba lidar com ciúmes, que não seja extrovertido, porque isso não vai mudar. Mas se eu não tiver consciência de que eu sou assim, eu não vou saber o que é melhor para mim. Porque isso não vai mudar, aí eu só vou arrumar problema, né? Então, isso a gente volta no contexto da palestra, né? Que é a questão do autoconhecimento, da intuição, né? A intuição do que você é. O que você tem a oferecer, né? Eu tenho a oferecer, eu sou uma macieira, eu não vou oferecer morango. Meu filho, eu sou maçã. Se você quer maçã, é maçã, você não vai ter morango. Então, isso é um conhecimento. Da mulher ser uma leoa, né? Nossa, eu falo totalmente isso. O pessoal fica assim, energia feminina, é a mulher de lacinho na cabeça. O quê? Energia feminina é a leoa lá, matando os bichos, dando de comer para as crias, batendo no leão. Isso é energia feminina, gente. É isso aí. Ninguém vai falar para a leoa que ela tem que ser mais dócil. Você tá louco falar isso para uma leoa? Jamais, né? E então, cada um tem a sua própria natureza. É isso que a gente tem que ser, né? Natureza. A natureza é feminina e a natureza é extremamente violenta, né? A natureza é extremamente violenta e feminina. Quando faz um zoom out ali, é uma floresta bonita, mas quando tu bota uma lupa, tem um monte de bicho um matando o outro, então faz parte do... Se os machos são violentos, o que a fêmea faz não é violência, é simplesmente resposta. Então, eu acredito que o que a leoa faz é praticamente uma defesa, assim, né? Porque é uma das únicas... raças de animais que têm algum tipo de dominância, porque todo o resto as fêmeas são submissas. Então, eu acho que acaba sendo um reflexo do tipo de violência que elas sofrem, talvez. E talvez seja uma dominância de proteção com os filhotes.
Não sei, mas de qualquer forma a gente tem que ser, tipo, reativo, a gente não pode ser passiva a nada. A gente tem que colher as energias e saber como responder a cada tipo de energia. Eu acho que a mulher, você ser educado de que determinadas coisas não são femininas o suficiente, como eu te disse, é perder partes de você que são muito importantes, é você ficar segregado, você ficar, não é segregado a palavra, tem uma outra palavra para isso, mas você fica fragmentado, e você ser fragmentado te torna fraco, né, você fica fraco, porque não tem como, né, fraco, fragmentado. Você não vai ter força para você agir na vida, né? Ô Flávia, você acredita que essa parte intuitiva e a nossa sabedoria e inteligência nessa parte tem uma conexão com a questão dos nossos chakras, que os nossos chakras podem ser portais para isso, ou você não explora muito esse lado? Olha, eu acho que eu explorei tanto que eu fiquei com uma mancha na testa. Se você for ver, ó, você tá vendo? Meu terceiro olho, ele tá aqui de verdade, ele é físico já. Muito bom. Não, eu acredito que o seguinte, quando eu comecei a desenvolver, eu peguei um livro, eu tinha um livro muito bom, que chama O Caminho da Intuição, e esse livro trazia diversos exercícios com base nos chakras, no alinhamento, em você aterrar a sua energia, e eu fiz todos, sério, é muito bom, faz tempo que eu não faço. Só que, aí que tá, uma coisa que eu percebi, toda vez que me mandavam alinhar os chakras com cores, nunca funcionou. Para mim tem que ser com som. E eu já conversei com outras pessoas que falaram a mesma coisa, que com cor é balela, que o negócio é som. Então, é pegar notas graves para os chakras mais básicos, mais baixos, e fazendo sons um pouco mais agudos, para você alinhar o restante. E as frequências, né? Cada nota tem uma frequência, e a frequência realmente vai te harmonizar, né? Outra coisa que é muito boa para harmonizar é cantar e jejum. Então, são coisas que cantar é fantástico, né? Cantar, você alinha tudo. Só que você tem que tomar cuidado com aquilo que você está cantando. Não vai cantar desgraça que pode acontecer, né? A letra da música importa. Então, toma cuidado aí. Eu não quero entrar muito nesse papo, porque senão... esotérico. Não que você falou, mas o que eu vou comentar agora, porque vai entrar numa lógica, mas tem um pouco disso. No estudo da lei do tempo, do sincronário das 13 luas, que é algo que eu estou bem conectado também, que tem a ver com skins, que a Flávia iniciou o papo falando um pouco sobre isso, tem uma lógica do tom, né? Então, o tom é uma frequência e tudo é número, né? Então, nós somos números, né? Não à toa, quando o número, que é um tom, é uma energia, é uma frequência, ela se encontra dentro de um espaço que é, no caso do planeta Terra, que é um espaço cristalino, esse tom ele se torna uma geometria. Então, tanto que o 3 dentro de uma geometria é uma forma, é um triângulo, o 4 é um quadrado. Então, todos nós somos números, né? E tem essa questão da frequência. Então, por isso que eu super acredito no que você está falando sobre a força do som, dessa frequência para a gente se sintonizar, enfim. Na verdade, o som, ele que a gente aprende que o som é uma onda, né? Mas na verdade, o som, ele não é assim, ele é uma expansão, ele é uma ar menos comprimido e mais comprimido sob determinada forma geométrica que está se expandindo ali, né? Tanto que você já viu aquele experimento de Cymatics, que é de geometria, cada frequência forma um desenho de uma mandala, que é a complexidade daquele som, que é aquilo que é interpretado pelo nosso ouvido, né? Que é o que, inclusive, tem um formato de espiral o ouvido interno, né? Que é para captar aquela onda com todos os seus detalhes ali, aquela onda, não, aquele 3D, né? Com todos os seus detalhes. E aí é isso, né? O som e a geometria, eles estão completamente interligados, tudo é frequência. Literalmente é frequência mesmo. O que mais que podemos falar? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma pergunta, não sei se vai quebrar teu script aí. Não, pode falar a pergunta. Imagina, sou uma pessoa que sou 100% racional, não acredito em nada disso, trabalho trabalho na contabilidade de uma seguradora, mas estou propício a me abrir para esse campo mais intuitivo. Quero dar um primeiro passo. O que você me aconselha, se eu fosse essa pessoa?
Olha, eu já vi pessoas muito racionais e tão intuitivas quanto eu, assim, por exemplo, lidando com a obra, né, tem um cliente meu que ele é 100% cético, racional, e a gente percebe as mesmas coisas dos prestadores de serviço, tipo, tal cara tá me enrolando, porque você sabe como é que é lidar com mão de obra, né? Então, o que eu diria é a mesma coisa, perceber as sensações, né? Perceber que esse cara talvez ele vá conseguir planilhar os sentimentos dele, né? Falar, ó, aqui eu vou fazer uma planilha. Muito bom, planilhar sentimento. Vou dar pesos aqui. Aqui a minha nota para o meu bem-estar foi 7, né? Então, é usar a racionalidade a favor da intuição. Eu acho ótimo, porque você consegue medir, né? Ser uma pessoa mais racional, ela mede melhor as coisas, talvez. Né? Ou talvez você veja mais preto no branco, né? Menos nuances. Porque, para mim, por exemplo, quando vem uma intuição para mim, ela não vem 100%, ela vem vindo, né? Eu tenho que deixar ela aparecer, se formar. E aí, cada parte que vem me traz um pedacinho da mensagem ali que eu consigo interpretar. Então, para mim, vem por nuances, vem aos poucos, né? As coisas. Aí eu começo a ir validando. Acho que é isso e aquilo, né? Vou validando ali. Exceto quando é muito para me proteger, que aí o negócio tipo, não sai do lugar. Tipo, ó, sai fora dessa situação, vai embora, não fica aí, tchau, nem vai lá, sabe? Então, exceto nesses casos que é para proteção, né? Senão vem mais, de uma maneira mais, como uma onda, digamos assim. Tem mais pergunta? Pode fazer pergunta, gente, eu adoro perguntas. Deixa eu ver. Identifique. Eu acho que eu já falei de tudo, viu? Esse aqui é muito legal. É um exercício. É assim, ó. Eu adoro fazer isso. Sabe quando você pega uma foto de uma pessoa e você fica tentando adivinhar como é que ela é, o jeito dela? Isso é muito bom para desenvolver intuição, gente. É fantástico. Aí você pode ter um amigo que você mostra a foto de alguém que você conhece para ele e você pede para a pessoa tentar adivinhar como que aquela pessoa é, mas de brincadeira. O segredo para acertar é não levar a sério. E aí você vai treinando isso em duplas, né? Você pega, um te mostra, sei lá, o Adriano mostra uma foto da mãe dele e eu mostro uma foto da minha mãe. E aí a gente tenta descobrir como que nossas mães são só olhando pela foto. E aí você vai confirmando. Que aí você começa a saber onde que a tua intuição está melhor. Quando então vamos brincar, como é que eu sou? Você? Valma. É que eu estou dirigindo, vou ter que fechar a câmera de novo. Mas eu preciso olhar a foto um pouquinho, deixa eu ver. Eu acho que você... Eu acho que você é uma pessoa que tem assumido mais responsabilidade do que você pode lidar ultimamente, que você tá de saco cheio, você não aguenta mais, você quer mandar pra merda, mas você não consegue. Você pega e fica educada com as pessoas. Mesmo aguentando tudo aquilo que tá vindo para você vai se lascando, mas vai, só mais um pouquinho. Nossa! Foi profundo. Amiga, isso aí eu me identifiquei também, e todas as mulheres, eu não sei se isso é muito genérico. Não sei, acho que você faz aniversário em fevereiro. Não, eu faço 2 de setembro. 2 é um mês, fevereiro, vai. Não dá certo. Oi? Não, negócio de signo comigo não... Oi? Signo comigo não dá certo. O signo, por que não dá certo? Porque eu sou de virgem, falo que virgem é toda organizada, não sou... Então até tem aí uma coisa de acidente aí que eu tenho que aprender. Você deve ter um ascendente em aquário. Eu também, eu sou capricorniana, todo mundo fala que capricorniano é organizado. Ai, gente, é triste, viu, a situação. A minha irmã de Capricórnio mas o que você está falando tem muito sentido. Eu preciso exercer mais essa questão, assim. Porque... a sua voz. Precisa falar aquilo que tá Tá falhando? Oi? Tá falhando? Tá falhando. Tá falhando? Deve ser aqui onde eu tô. Eu tô na ponte de Niterói, gente. Depois eu falo. Agora vai falhar.
Não, você tem que colocar. Sabe quando você tem que falar mais aquilo que. Falar mais não, aquilo que você não quer fazer. Sabe? Falar, ó, aqui não vai dar, sinto muito. Nem falar sinto muito, falar só aqui não vai dar. Não pede mais desculpa. Para de pedir desculpa. É isso. Não sei. Mas assim, deixa eu ver o que mais é legal de fazer de exercício. O da escrita é muito bom, de você escrever na folha do caderno, em cima, qual que é a sua dúvida existencial da vida, o que você vai fazer agora, o que você vai jantar, qualquer coisa. E vai escrevendo e vê o que aparece ali. Foi muito interessante para mim que uma vez eu escrevi algumas coisas no caderno, eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, escrevi umas coisas num caderno. E esqueci, ficou lá no caderno. Um caderno que eu tenho aqui, que eu escrevo algumas coisas de vez em quando. E aí eu fui num retiro, e uma pessoa falou para mim exatamente o que eu tinha escrito no caderno. Tipo, eu tive que ouvir de outra pessoa aquilo que eu mesma escrevi. Então, a gente tem que como é que chama? Aquilo que a nossa voz mesmo está falando para a gente é muito importante. E não é aquilo que está aqui o tempo todo, blá, 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 não é isso. É uma coisa que está embaixo disso, que é uma voz mais baixa ali, que está ali, que você precisa resgatar. E aí é esse resgate que vai trazer aquilo que você precisa saber para fora. Entendeu? Flávia, assim, fantástico, muito bom. A gente já somos 7h30, já passamos deu aí, já demos o Gente, foi fazer tão igual o bom Jô que... Soares. Fazer igual o Jô Soares. Não. Não, pode Vai ter ficar que mais ter 5 minutos. Tem mais Pode, dúvida? lógico, se Tem a mais turma... pergunta? Vai ter que ter parte 2. Olha aí que coisa Vamos boa. preparar a parte 2. Mandem Vamos as preparar a parte perguntas. 2. Vocês Ó, querem... sabe o que eu lembrei aqui? Quando eu tinha 16 anos, eu era empreendedora desde os 5 anos de idade, que eu vendia elástico de dinheiro na minha escola, fazia a tiradeira. Com 16 anos, eu estava trabalhando já com carteira assinada. E aí, eu passava rifa, porque eu ganhava o salário mínimo, né? Eu passava rifa, eu ia assim, era um prédio que tinha vários andares, eu ia descendo e fazendo a rifa. Aí cheguei na mesa de um, falou, a pessoa foi assim, grossa, falou, não quero não. Aí eu falei, você não quer? E era Loteria Federal. Eu falei assim, tá, se você fosse escolher, qual o número que você ia escolher para ganhar? Aí ele falou, esse aqui. Eu falei, então anota aí, tinha aquelas mesas, tinha aquele negócio de couro, com aquele papel. Anota a data da Loteria Federal, porque vai dar esse número. E deu. E aí deu. E ele que escolheu. Não fui eu que escolhi, entendeu? Ele escolheu, mas eu dei uma ordem. Eu dei uma ordem, eu falei, vai dar esse número. E quando ele perdeu, eu fui lá falar com ele. A voz tem poder, gente. Assim. A voz é o som manifestado ali, a voz tem poder. Por isso tem que tomar, se for cantar, tem que tomar cuidado com aquilo que vai cantar. Tem que cantar coisas boas. Não canta desgraça. Gente, por isso que eu não canto música de Vanderly, não dá. Tem que música cantar. de Vanderly, não dá. Só um parênteses. Canta desgraça, gente. Cantava, né? Não, desgraça ninguém merece. Sofrência, não pode cantar isso aí, não. Essa questão Até igreja, tem coisa que o pessoal canta de igreja que não dá para cantar. Olha, da igreja, aí depende se você gosta, né? Às vezes você gosta, quem gosta... Eu já fui na igreja, às vezes eu vou, porque às vezes eu não julgo... como é que chama? Não, mas eu tô falando assim, o louvor, às vezes tem que prestar atenção no que você tá falando naquele louvor. Tem que prestar atenção no que tá falando, senão não vai cantar aquela coisa que tá tudo errado, tipo, Deus veio me castigar, não sei o que, Deus me livre cantar um negócio desse, né? Não tem condição. Não é? Não tem uns que falam umas coisas assim? Não dá. Não dá, não. Alguém tem mais perguntas? Eu tenho um comentário. Oba! Essa questão das músicas, mas eu acho que de toda manifestação artística também, né? Esses dias eu estava assistindo uma palestra e teve uma frase que me marcou, né? Que é, pelas vossas obras vos conhecereis. E aí eu tenho um chalé que eu queria fazer inspirado nos Girassóis de Van Gogh. E aí ela falou exatamente sobre isso, né? Aquela professora Lucilena Galvão.
E ela falava, pô, uma obra que foi pintada num momento de desespero, por uma pessoa que estava ali num estado de perturbação, que energia aquela obra carrega para aquele momento? Então, eu tenho feito essa escolha criteriosa, assim, de escolher bem É uma as boa. coisas que vão fazer parte do meu meio, do meu ambiente, e eu percebi o quanto isso tem influenciado no meu trabalho de modo geral, e também na questão da espiritualidade e da vidência para negócios também. Gente, agora que eu vi aqui que tem um monte de coisa escrita na lateral, fala sobre apometria. A apometria é uma técnica, né? É uma técnica que você acessa os corpos astrais e você acessa vidas passadas e você acessa personalidades múltiplas que podem estar ali atormentando a vida da pessoa, né? Eu trabalhei com apometria durante um tempo, durante mais ou menos um ano e meio, eu acho. Era de maneira gratuita, nunca cobrei. Eu trabalhava num grupo, né, que chama AMA, Amigos da Apometria, que é em São Paulo, que é do Edson, que é um cara fantástico, assim, o Edson é ótimo. E aí, era muito interessante, porque, assim, às vezes, você olhava para a pessoa, que a pessoa chegava sempre com algum problema ali, né, para ser atendido, porque quem tá ali tá querendo uma solução, né? Já tentou de tudo, às vezes é uma doença, às vezes é sei lá, um problema de relacionamento, um problema profissional, tal. E às vezes você olhava para a pessoa e tinha uma determinada impressão, tipo, nossa, isso aqui deve ser isso, isso, isso. Você começava a pensar, né? Meu, a hora que abrir o campo da pessoa, que aí eles fazem lá, tem os comandos, você, tipo, abre o campo. Nossa, o que vinha era completamente diferente. Às vezes você pensava assim, essa pessoa deve ter, na vida passada, matou o pai, sei lá o quê, só desgraça, né? Aí você pegava, o problema é que a pessoa morreu afogada, sabe? Nada a ver com aquilo que você pensou, vinha uma outra coisa que era reflexo que estava causando aquilo ali. Aí, assim, eu nunca interpretei de maneira, é verdade, é mentira, eu sempre interpretei como, é um conteúdo que existe, veio para o meu inconsciente, tá, que chegando para mim de alguma maneira, e por ser um conteúdo que chegou para mim, algum significado ele tem. Eu não fico interpretando assim, é verdade, é mentira, eu não fico pensando nisso. Igualmente, vida passada, eu vi uma vida passada minha, que é assim, assim, assim. Meu, não interessa se aconteceu. Pode ser que tenha acontecido, encontrei na Wikipedia, né? Não sei, vai saber, né? Mas o importante não é isso. O importante é a mensagem, é aquela história, se tem um arquétipo, se tem uma moral, se tem uma história, se tem uma dor. É aquilo que é a fonte, é o emocional, é a emoção que aquilo desperta, né? Então, eu sempre vi dessa maneira. E aí, para negócios, apometria para negócios, né? Você perguntou. Olha, eu nunca tentei, mas não acho que é impossível. Acho que dá para fazer assim, talvez sobre um lugar, né? Ver se tem alguma energia presa num lugar, alguma coisa desse tipo. Que mais? Inscrição. Flávia, Oi. para a gente não estender muito, faz se você quiser trazer um último ponto, ou quiser fazer um desfecho. Eu acho assim, para quem se interessou pela parte 2, me mandar ou mandar para o Adriano o que gostaria, por exemplo, quero aprender mais sobre isso, porque aí dá um direcionamento, né, até para aquilo que a gente está montando. Muito bom. Porque essa daqui foi muito, eu falei, vai ser a palestra freestyle. Gente, foi muito bom, assim, muito bom mesmo. Assim, vamos começar a falar e ver o que aparece. Eu fiz um pequeno texto com essas informações, vou mandar para o Adriano compartilhar com vocês também, para ter pelo menos vocês terem alguma coisa. E aí é isso, manda o que tiver de dúvida ou de ideias, o que queira saber mais, para a gente poder fazer um trabalho mais, para ir completando, né, e pesquisando outros aspectos. Porque às vezes o que eu acho que é óbvio para vocês não é, e tem alguma dúvida, sabe? Essas coisas, o que quer saber? Muito bom, Flávia. Olha, super agradeço, tá? Sua partilha foi aqui incrível. Fiquei feliz. Incrível, assim, tô muito feliz também. Ainda mais pelo trabalho que a gente está desenvolvendo juntos. Então, muito bom mesmo. Parabéns aí pela entrega. Pessoal, chegamos no final aí de mais um treinamento Jeito Criativo de Ser. Se você tem um conhecimento que queira partilhar, as portas da comunidade estão abertas. É só vocês mandarem uma mensagem que a gente faz o agendamento. É toda terça-feira às 6h30, tá?
Então, no mês de maio, se eu não me engano, no final de maio já tem agenda, no início agora foi a Flávia. Eu acredito que ainda tenha 2 agendas no meio de maio abertos. Junho ainda está aberto, então também se você, não somente você quer dar um treinamento, ou você conhece uma pessoa que tem um conhecimento que possa fazer sentido compartilhar, vai ser uma honra também receber essa pessoa e convidar para a comunidade. Agradeço super aí a presença de vocês. Eu entendo que a rotina de todo mundo nunca é simples a gente se conectar num ao vivo aí, numa noite de dia de semana, então honrar a presença de vocês. O treinamento vai ficar gravado no nosso Drive, e já dando um spoiler aqui, muito em breve a gente vai ter uma plataforma onde esses treinamentos vão estar disponíveis e com uma experiência muito melhor do que o Drive. E, gente, muito obrigado, Flávia, foi incrível, tá? Incrível. Obrigada. Galera que fez sentido, gente, compartilha aí, tira uma foto, compartilha nas suas redes sociais, comenta lá no grupo, porque isso contribui muito para a Flávia, contribui para a comunidade. Com certeza. E é isso, turma. Agradeço muito a presença de vocês e até terça que vem. Flávia, muito obrigado, tá? Parabéns. Eu que agradeço. Só mais uma coisa, né? A minha ideia com esse lance da intuição era transformar isso ou num workshop, ou num curso, né? Ou até mesmo num livro, né? E completando esse trabalho, que a minha intenção é passar o meu conhecimento de maneira prática para o maior número de pessoas possível, porque eu acho que é um conhecimento que só vai tornar o mundo melhor, entendeu? O meu objetivo é esse, que se todo mundo tiver acesso a esse conhecimento que eu consigo acessar, com certeza a gente vai ter muito menos problema acontecendo, né? Sem então, dúvida nenhuma. eu quero que as pessoas possam ter esse autoconhecimento. Conhecimento é poder, né? Poder pessoal, autoconfiança, né? O meu objetivo é esse. Então, quanto mais vocês me mandarem, melhor vai ficar. Coisas, pode mandar pergunta, pode mandar tudo. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Obrigado, Clara. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.